ficou conversando aqui, e a gente falou sobre, inevitavelmente, naquele momento, o assunto era Luiz Henrique, e a gente acabou comentando que, de fato, quando as coisas não tendem a dar certo, né, no futebol, quando elas não dão certo, a resposta das diretorias tende a ser a contratação de um grande jogador, como se fosse para colocar panos quentes na situação. Óbvio que também para reforçar o elenco, óbvio que é para trazer competitividade, mas parece que se torna mais obrigatório dar essa resposta para a torcida, de vai ficar tudo bem, né, com a chegada de uma grande contratação. E falando de Luiz Henrique, a gente teve, depois da última live, outros, né, desmembramentos dessa situação que eu queria saber da opinião de vocês, né? Então, foi muito colocado sobre como que seria a operação entre Botafogo e Lyon, se seria uma contratação do Lyon que iria ficar emprestado ao Botafogo por um tempo, seria uma contratação do Botafogo. O Botafogo não anunciou oficialmente ainda o Luiz Henrique, mas exatamente por causa dessa operação. E eu queria saber de você, Diegão. O John Textor, ele argumentou que, por ser um grupo, é que existe a chance, é um grupo multinacional, a Eagle Holding, que, de fato, torna-se um atrativo, né, para o jogador ser contratado pelo Botafogo, né, nessa perspectiva de poder voltar para a Europa. Você acha que essa questão do grupo, da holding, é de fato uma alavanca, algo que potencializa o Botafogo, ou que de certa forma tem que ser algo que o torcedor e, né, as pessoas que acompanham o Botafogo tem que ficar com o pé atrás, porque a situação do Luiz Henrique não está definida ainda? Cara, eu vejo como uma via de mão dupla. Eu acho que pode ser bem utilizado, mas tem que haver um cuidado, né? Porque o Jefinho, por exemplo, está voltando da França para o Botafogo agora, mas o Botafogo perdeu o Lucas Perry e o Adrielson, ambos para o Lyon. E, de fato, quando você vai trazer um jogador, pode ser uma tentativa de trazer o jogador mostrando a possibilidade dele jogar no Crystal Palace, dele jogar no Lyon. Claro. Acho que o Molenbeek não tem esse carisma, Esse vamos dizer apelo, assim, né? né? Esse Acho que apelo. ninguém vai vir para o Botafogo com a expectativa de chegar no Molenbeek, mas eu acredito que sem dúvida, é uma opção, é uma possibilidade, só que você tem que entender também o momento do jogador. Cara, o Luiz Henrique hoje ele é titular do Betis, ele já está disputando uma grande liga, e a expectativa dele é de se firmar na Europa. Então, eu até entendo o lado dele de querer uma garantia ou de querer, óbvio, utilizar o Brasil apenas como um trampolim. O que o Botafogo não pode é ser apenas um trampolim para times como o Lyon e Crystal Palace. Perfeito. O Botafogo tem que também, às vezes, bater o pé e, assim, sou um time grande do Brasil e vou querer também ter bons jogadores aqui que me deem condições de disputar títulos. Que eu acho que é o medo que a torcida do Botafogo tem hoje, é de que toda vez que um jogador minimamente se destacar, ele vai acabar indo para algum dos times da Hold. Então, assim, eu acho que pode ser utilizado, mas tem que haver uma sabedoria nessa forma até para que não haja problemas entre os próprios times do grupo. Boa. Vou passar a palavra para o Jean, porque eu gostaria muito de ouvir um empresário, de fato, alguém que trabalha no meio, para poder entender a perspectiva dessas pessoas sobre esse tipo de negociação. Porque no caso, eu estava refletindo no caso do Botafogo, até que ponto para o jogador não é mais benéfico se destacar na Liga Brasileira do que se destacar, né, na Liga Francesa? Qual liga é mais competitiva? É só pelo fato de estar na Europa? Porque a Liga Francesa, vamos ser bem sinceros, não é uma liga extremamente competitiva. Quantos jovens jogadores brasileiros não se destacam no Brasil e vão para a Premier League, por exemplo? É óbvio que quando são jovens fora da curva, para times grandes, outros bons jogadores vão para clubes médio, grandes ali da liga, mas até que ponto que é melhor se destacar no Lyon do que se destacar no Botafogo? É só pelo simples fato de estar na França? Jean, então eu queria saber um pouco da sua ótica também. Você acha que vale mais hoje para o jogador
destacar no Botafogo, na Liga Brasileira, uma liga que está em ascensão, né, que o Campeonato Brasileiro está para virar uma liga, ou é melhor ir para a Ligue 1, jogar no Lyon, que é um clube, vamos colocar assim, médio, né? Teve o período juninho pernambucano, fora esse período, o clube médio da França é melhor se destacar no Brasil ou lá? Então. Você falou sobre opinião de empresário, pensei que tu ia falar. Eu quero ouvir um empresário, ia falar, fala aí, Jean, não sei o que, eu ficar, caralho, não, eu quero empresário. saber a sua opinião como comentarista também. Eu queria chamar o empresário para poder falar. Não, então, só comentar uma coisa rapidinho que o Diego disse antes. Ele falou, o Botafogo bateu o pé por essas transferências, mas não existe isso, do Botafogo bater o pé. O Botafogo é o John Textor, então ele que manda. Então, se o cara. Eu não digo do Botafogo bater o pé, talvez eu até me expressei mal. Eu quis dizer de pensar um pouco mais, às vezes, como Botafogo do que só na hold, talvez. Mas não tem. Quando o cara vira SAF, não tem como ele fazer isso. Porque a partir do momento que ele tá pensando só no Botafogo, ele tá deixando de pensar no Lyon. Ele tá deixando de pensar no Crystal Palace. Só que a diferença é que o Crystal Palace, se eu não me engano, a porcentagem é até bem menor, né? Em referente ao Lyon e ao Botafogo. Então, foi uma coisa que o Botafogo se meteu ali e, assim, foi para salvar o Botafogo. Acho que é melhor do que como tava. O Botafogo podia acabar, gente. Se não fosse John Textor, o Botafogo acabaria. Estaria na Série B, na Série C. Então, o John Textor salvou o Botafogo. E isso é um preço a se pagar. Essas questões não tem jeito. É um preço a se pagar. Agora, falando sobre o que o Leandro perguntou, eu acho o Lyon um clube grande da França. Ele acabou de... não vou dizer revelar. Não vou dizer... Não, eu ainda acho hoje. Eu acho para mim um clube grande da França. É que o PSG tem dinheiro. Mas também, né, aquelas coisas. Para mim o Lyon é maior do que o PSG, na minha opinião. Para mim o Lyon é maior do que o PSG. Na França, principalmente. O Lyon acabou de dar como trampolim para 2 jogadores, o Paquetá e o Bruno Guimarães. Apesar que o Paquetá foi pro West Ham, mas ele serviu de trampolim. O Bruno Guimarães foi pro Newcastle, mas serviu de trampolim. Então, eu acho que vai depender muito da confiança do jogador para com ele mesmo. Assim, eu acho que eu no Lyon eu sou capaz de me destacar, então eu vou. Mas isso que eu ia comentar, você não acha que Paquetá e Bruno Guimarães são 2 jogadores extra classe? Sim, mas eu acho que o Paquetá e Guimarães são extra classe. Mas eu tô falando assim, da confiança do próprio jogador. Se eu sou o Luiz Henrique e eu acho também que eu sou extra classe, eu iria pro Lyon sem medo nenhum. Eu vou me provar lá. Jean, eu vou te fazer uma pergunta. O que em questão de projeção para você é melhor? O segundo ou terceiro disputando o título do Campeonato Brasileiro ou o 16º de 18 no Campeonato Francês? Não, hoje é o 16º do Campeonato Francês, mas já disputou o título. É claro que tem o PSG, mas o Botafogo também não é... O Botafogo hoje também não é tão favorito assim. Ele liderou o campeonato, mas todo mundo falava, olha só, vai desabar. Olha só, vai desabar. Mas o meu ponto é que hoje, já no segundo turno do campeonato nessa temporada, o Lyon é o antepenúltimo colocado do campeonato francês, cara. Sim, hoje ele é. Então, faz um péssimo campeonato. No cenário atual, beleza. O Lyon pode se recuperar e o Botafogo pode ir mal, mas considerando o campeonato atual, o Botafogo foi quinto colocado no campeonato. Quinto, né? O Botafogo foi quinto colocado no campeonato brasileiro. E o Lyon tá brigando para não cair no campeonato francês. Eu acho que existe mais possibilidade de você ter projeção hoje no Botafogo do que no Lyon. Tanto é que o Adrielson e o PR foram para onde? Pro Lyon. Eles queriam ir para a Europa para ter uma projeção na Europa. Quantos jogadores foram do Real Madrid, foram emprestados para clubes do Portugal? Pô, tudo bem. O Porto tá brigando ali para ser campeão, não sei o quê.
Mas é a prateleira Série B da Europa, Portugal. Entendeu? O cara saiu da Espanha, do Real Madrid, o Casemiro saiu, o Alexandre saiu. Eu sei que, pô, são jogadores extra classe, mas eu tô pensando na cabeça assim do jogador como se ele achasse que ele fosse extra classe. Agora, se for a minha opinião, pô, vai pro Botafogo. Mas se eu achasse que eu jogo bola e que eu tenho todas as condições de ir bem na Europa, eu com certeza ficava. Agora, existe uma questão do Luiz Henrique aí, aquela situação das apostas e tudo mais. Eu acho que para ele era sim melhor ele vir pro Botafogo muito por conta disso, tá? Muito por conta disso. Não sei como é que ficou essa questão com ele lá na Europa. Ele e Paquetá, né? Ainda não fechou, não foi concluído o caso. Eu acho que é uma boa discussão. Vou jogar aí pra galera. Galera, comentem aí na live o que vocês fariam hoje. Se vocês iriam para um clube médio da França ou se vocês iriam para o Lyon disputar o campeonato francês, ou vocês prefeririam vir para o Botafogo jogar o Campeonato Brasileiro. Na perspectiva de vocês, qual é a melhor vitrine hoje? O Campeonato Francês ou o Campeonato Brasileiro? Vocês comentem aí, depois a gente bate mais um papo sobre isso, porque fechando o Botafogo agora,